Hello, Brasil! Vem com a Lu, que com a Lu você vai ouvir uma história emocionante, uma superação extraordinária, tá? Que Deus fez eu superar mediante todo o sofrimento que eu vivi. Eu vou contar a minha história para vocês. Esse é o vídeo, parte 1. Se você quiser saber toda a história, você tem que acompanhar a parte 2, 3, 4, 5 e diante, tá bom? Então vamos lá. Eu me chamo Luzia Costa. Nasci na cidade de Colméias, Tocantins, e eu sou filha de cearenses, né? Meus pais são cearenses, e a gente se mudou da cidade de Colméias, Tocantins, para a cidade de Rio Maria, Pará. E foi lá em Rio Maria que tudo aconteceu, foi lá em Rio Maria que o meu sofrimento começou. Eu tinha mais ou menos aproximadamente 4 anos de idade quando os meus pais... por falta de condições, por falta de alimento, por necessidade, me doaram a um casal. Pelo menos, Brasil, é o que eu fiquei sabendo, né? Pela boca de outras pessoas. Nunca perguntei isso para os meus pais. E eu fiquei sabendo que eles me doaram por falta de comida, de alimento, sabe? Por necessidade. Mas não sei, Brasil, parece que não entra na minha cabeça. Hoje, eu com 42 anos, tem hora que eu fico imaginando assim, como que um casal resolve doar um filho para outro casal mais pobre do que eles. Porque se meus pais tivessem me doado para um casal rico, eu diria, não, eles queriam o melhor para mim. Porque eles me doaram para um casal que tinha condição realmente, para um povo rico. Então eles estavam pensando no meu melhor. Mas como um casal resolve doar uma filha para outro casal mais pobre do que eles, sem contar pobre de espírito, fraco, né, psicologicamente, porque aquela mulher a qual me adotou, ela tinha um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psicológico, né? Ela era uma pessoa que ela gritava muito, tudo que ela ia falar, ela gritava, e ela... Toda vez que ela ia me chamar, era um tapa que ela me dava, era um empurrão que ela me dava. Então, assim, eu fico analisando como que... Eu não entendo como que meus pais me doaram, pensando que estava fazendo bem, sim, sendo que eles estavam me entregando para uma pessoa tão desequilibrada. Então, assim, eu fico imaginando, tem hora, mas tem coisa que não tem resposta, né? Só Deus tem resposta para muitas perguntas e muitas vezes Ele se recusa a responder, né? Mas eu lembro do dia que eu fui doada. Eu lembro, ainda aproximadamente com 4 aninhos, mas eu lembro que a minha mãe colocou as minhas roupas pouquinha dentro de uma sacola. E eu lembro que a nossa casa era uma casa velha, uma tapera velha, perto da cidade, porém assim, mais afastada do campo, e tinha que andar num trieiro, sabe? Cheio de mato. E eu lembro que a minha mãe me deu a sacolinha e eu peguei a sacolinha, colocou na minha mão a sacolinha. E essa mulher, a qual me adotou, pegou na minha mão. E a gente saiu junto, eu, essa mulher, né? Que não posso falar o nome dela por respeito e direitos autorais também, tá? Do vídeo. Então nós vamos fazer assim, vamos dar um nome para essa mulher a qual me adotou, tá bom? Então vamos pôr o nome dela de Meg. E vamos pôr o nome do marido dela de Nick. Pode ser assim, né? Então vamos lá. Então a Meg pegou na minha mão, tava eu, a Meg e o Nick. A gente saiu junto no trieiro. Eu lembro, Brasil, dessa cena. Eu lembro dessa cena, vocês acreditam? E eu vou te dizer bem que uma coisa. Talvez você ache que uma criança de 4 anos não tem sentimento. Mas tem, Brasil. Uma criança de 4 anos tem sentimento, sim. Até hoje, eu consigo lembrar o que eu senti naquele momento. Naquele momento, eu olhei para trás, eu lembro até a cena, eu olhei para trás. Eu lembro que eu fiz assim para minha mãe, mas eu senti um sentimento como se eu fosse passear.
como se eu fosse só passear. Mas que eu ia voltar rapidinho. Então, assim, talvez você age tão errado com seu filho, com a sua filha de 4 anos, 5 anos, com a criança que está na sua casa. Você age de forma errada, grita, bate, ou talvez empurra, dá um tapa. E você acha que fica por isso mesmo. Mas não fica porque a criança, ela lembra. Por mais que ela seja uma criança. Mas tem criança que ela é muito inteligente. E eu era uma menina muito inteligente. Muito. E eu lembro dessa cena. E lembro do trieiro que a gente foi. Mas eu lembro do sentimento que eu ia voltar a qualquer momento. Que ali poderia ser só um passeio. Eu ia passear com os tios. Mas na verdade não foi. Meus pais me doaram para aquele casal. A Meg era uma mulher desequilibrada. Tudo ela batia na minha cara. Ela me empurrava com o pé. Na medida que eu fui ficando com eles, que o tempo foi passando, ela foi ficando mais agressiva. Porque criança de 5 anos, 6 anos, não sabe fazer nada. Uma criança dessa não sabe lavar uma louça, dobrar uma roupa. E ela colocava eu para lavar louça. E se eu não lavasse louça, ela me batia. Eu lembro de uma cena que aconteceu, Brasil. Me desculpa. É porque eu não entendo tantas coisas que eu precisava compreender. Mas a minha mãe não é viva mais para me explicar. Meu pai, a gente não tem nenhum vínculo. Nenhum vínculo. Então, assim, tem coisa que eu precisava tanto de resposta. Eu precisava tanto. Mas tem coisa que só Deus para dar a resposta, se Ele quiser, né? Eu lembro de uma cena que aconteceu. A gente foi embora para a roça. E quando a gente chegou lá na roça, eu lembro até da casa feita de pau a pique, coberta de palha. E eu lembro de uma cena que aconteceu que marcou a minha vida de uma tal forma. Muito. Sabe que o povo que gosta de roça, eles gostam de plantar verdura, essas coisas. E lá tinha muito verdura, né? E criança não gosta de verdura. É raro uma criança que gosta de verdura, né? Se a tua criança gosta de verdura, conserva isso, né? Porque criança não gosta de verdura. E eu era uma dessas crianças que não gostava de verdura. Então, assim, eu lembro que ela fez muito machixe no almoço. Muito machixe. Foi a primeira cena de horror que ela fez comigo. Foi a primeira cena de horror. Eu já tava apanhando, ela dava tapa na minha cara, me empurrava com o pé, me dava empurrão, chutes. Ela já fazia algumas coisas comigo que machucava, que doía. Mas o que ela fez esse foi o primeiro ato de horror que ela fez comigo. Naquele dia ela fez muito machixe, uma panelada de machixe. E eu não gostava de machixe. Eu não gostava de machixe. E eu lembro que na sala não tinha nem tamborete para a gente sentar. Nem tamborete tinha. Tinha um pau bem grande, bem grosso assim. Eu lembro que o nome do pau chamava Pau Brasil. Ele era uma estaca bem grossa mesmo pra gente sentar. A gente sentava naquela estaca, naquele pau bem, né, naquele pau bem grosso lá, chamado Pau Brasil, bem redondo mesmo. E a gente sentava lá, era o nosso sofá. E eu lembro que eu sentei lá, ela falou, senta aí, senta nessa estaca aí, ela falou. E eu sentei. Aí ela veio com arroz branco e com muito machixe no prato, muito. Mas muito mesmo, e o machixe por cima do arroz e muito caldo. E eu disse para ela assim, mãe, eu não como machixe, eu não quero machixe. Eu sabia falar a palavra,
Ela disse, você vai comer. Você vai comer, porque se você não comer, você vai apanhar muito hoje. E não me estressa. Não me estressa porque hoje não tô bem. Ela nunca estava bem. Ela brigava constantemente com o marido. Eles se agrediam, sabe? E ela sempre descontava em mim a raiva dela, que ela tinha do marido, a briga dela com o marido. Sempre era eu que pagava o pato. Sempre era eu que pagava a consequência da briga dela com o marido. Por isso que eu acho que você que briga com o seu cônjuge, briga com a sua esposa, com o seu marido, muitas vezes tem aquela discussãozinha mesmo, coisa de casal, mas você não deve descontar nos seus filhos. Os seus filhos têm sentimento, tá? Os seus filhos têm sentimento. Não faça isso. Seus filhos não têm culpa do desequilíbrio emocional, nem do marido, nem da esposa. Nem... As crianças não têm culpa. E ela descontava tudo em mim. Naquele dia ela estava mais estressada do que nunca. E aí o que eu fiz? Eu não dava conta de comer maxixe por não gostar. Aí eu estava sentada naquela estaca na sala, eu fui e coloquei, joguei toda o maxixe, tirei todo o maxixe escondido dela. Eu fui lá e tirei todo o maxixe, joguei de trás daquele pau, daquela estaca, joguei tudo de trás. E comi o arroz com caldo de maxixe. E achei que estava tudo bem, que eu tinha me livrado do maxixe, né? Isso é o que eu pensava, Brasil. Mas escuta o que aconteceu. 3 dias depois, ela amanheceu com um espírito de mulher aciada, entendeu? E naquele dia ela resolveu arrancar os trem do lugar. Até a estaca da sala, ela arrancou do lugar para varrer aquela casinha feita de pau a pique lá. E quando ela puxa aquela estaca que estava na sala, aquele pau bem grosso que a gente fazia de sofá, que ela puxa, ela vê todo o maxixe lá de trás. Agora, Brasil, imagine o que ela fez. Imagina. Quando ela puxa aquela estaca, que ela vê todo o maxixe que ela colocou dentro do prato para me comer 3 dias antes, que ela vê, Brasil. Ela me chamou xingando, falando aqueles palavrão. E eu já vim assustada, porque eu já era uma menina assustada, e quando eu ouvia a voz dela, eu me tremia todinha, mesmo que ela não estivesse brigando, mesmo que ela estivesse conversando normal, mas se eu escutasse a voz dela, me dava pânico, eu comecei a ser uma menina cheia de pânico, síndrome de pânico já da voz dela, porque a criança, ela precisa que você dá segurança para ela dentro de casa. Se você ficar gritando com o seu filho, com a sua filha, falando alto, sendo agressiva nas palavras, as crianças crescem assustadas, com pânico. Você precisa ter equilíbrio nas palavras, falar com amor, falar com carinho, falar baixo, sem estar gritando com a criança, porque a criança, ela tá em formação, ela tá em formação sentimentalmente, psicologicamente. Então, se você mostrar pro teu filho, pra tua filha, um lar de terror, a criança vai crescer com aquele sentimento de terror dentro dela. Você tá entendendo? Então, eu já tinha pânico, e ela me chamou já xingando, falando aqueles palavrão, e aí ela disse assim, eu não falei pra você comer o maxixe, por que você desobedeceu? Por que você jogou esse maxixe aqui? E tal, e começou a falar, e eu me tremia, e eu fiquei me tremendo, perdendo as palavras. Ela disse, e agora você vai obedecer. Você vai obedecer. Você vai comer todo esse maxixe podre que tá aqui. Brasil. O maxixe, ele estava todo podre, cheio de terra, tinha terra por cima, cheio de baba, escumou, sabe? Ficou aquela baba, aquela escuma. E as terras, porque as formigas passaram, e acabou embolando terra, baba, escuma, porque apodreceu. E ela fez eu comer todo aquele maxixe podre.
E enquanto ela fez eu comer, ela disse, eu vou lá fora, quando eu chegar, é para você ter engolido todo esse mastiga. Mastiga agora. Mastiga. Ela falava assim, e ela falava os palavrão. Eu só era uma criança, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E ela dizia, come tudo, engole, engole. Eu vou ali agora e eu volto. E quando eu chegar, se você não tiver comido tudo, eu vou te bater mais do que eu vou te bater, porque eu vou te bater. Ela falou. E eu comecei a comer. E ela foi lá fora. Demorou alguns segundos. Quando ela voltou, Brasil, ela trouxe um cipó. Eu não sei o nome desse cipó. Mas esse cipó, aonde ele passava, ele era igual uma navalha. Ele abria a pele da gente. Ele abria. Eu não sei que cipó é esse. Ele é verde, sabe? Fininho. Só que eu não sei se ele tem espinho, o que que era. Eu não sei. Porque eu fiquei tão desesperada que eu nem lembro direito que jeito, se ele tinha era espinho, o que que ele... Eu sei que ele era fino, verde, e ele abria a carne, Brasil. Ele abria a carne da gente. Ele abria. E ela trouxe esse cipó. E eu não estava conseguindo engolir tudo. Eu não estava conseguindo. E aquela mulher me bateu tanto. Ela me bateu tanto. Tanto, Brasil. Que Deus sabe que eu não estou mentindo, que tudo é verdade. Ela me bateu tanto, só porque ela me bateu e ela não estava prestando atenção no que ela estava fazendo. Aí ela fez eu comer todo aquele maxixe com terra, com baba, com escuma, e foi batendo, e não foi prestando atenção em mim. E ela foi batendo. E ela não observou em mim. Quando ela parou, que ela viu que não tinha mais nem o maxixe que eu estava comendo até agora, era a terra, porque o maxixe já tinha acabado, e agora eu estava comendo a terra. Já estava comendo a terra, porque o maxixe acabou e ela não parava de me bater. E quando ela prestou atenção em mim, eu estava toda sanguentada. Toda. Desculpa, Brasil. É porque quando eu lembro, parece que passa tipo no telão na minha mente. É tipo um replay. Parece que a gente sente a dor de novo. E eu tava toda sanguentada e eu tava pulando e gritando, não me bate, mãezinha, pelo amor de Deus, eu vou morrer, mãezinha, eu vou morrer. Eu lembro até as palavras que eu dizia, não me bate, eu vou morrer. Chega, eu tô morrendo. Eu falava pra ela. Aí quando ela parou, eu tava pisando no sangue. Eu tava escorregando, pisando no sangue, porque aonde o cipó passava, cortava. Abria, Brasil, abria. Eu já tava pisando no sangue. Lá não tinha piso, lá era de chão. O chão tava todo ensanguentado. Ela falou uns palavrão, mas ela ficou desesperada na hora. Eu lembro que ela entrou em pânico, porque o Nick ia chegar de noite da roça. E se o Nick chegasse e visse as minhas costas, meus braços, meu corpo sangrando daquele jeito, ele ia bater demais nela. Então ela ficou desesperada, ela pegou uma bacia, eu lembro como se fosse hoje, ela pegou uma bacia de alumínio, desse tamanho, Brasil, de alumínio, com fundo de pau, fundo de madeira. Ela pegou, colocou água, tá? Água morna, e salgou a água. Porque naquele tempo o povo tinha esse negócio, né? Passa água de sal, né? Você cortava o dedinho assim, põe sal em cima, põe café, não é assim? E ela salgou a água, muito salgada, pegou um pano e começou a passar nas minhas costas com água de sal. Mãe, ela queria estancar o sangue que estava jorrando no meu corpo, mas quanto mais ela passava água de sal, mais saía. Mais dor eu sentia, mais eu gritava de dor.
foi a primeira vez que eu fui vítima de uma cena de horror. Ela já havia me batido de várias formas, mas daquele jeito era a primeira, né? E não a única, mas foi a primeira dos horrores que eu comecei a viver. E ela teve que me esconder por muitos dias para que o Nick não visse. Eu sempre ficava sem camisetinha, com shortinho e sem camisetinha. Mas depois que ela me espancou daquela forma, ela ficou escondendo, sempre colocando vestidinho, camisetinha, para que o Nick não visse. Porque se ele visse, ele não era muito carinhoso comigo, mas ele não me espancava, não me batia, de jeito nenhum. Ele batia nela, ele batia. Então, assim, eu lembro dos momentos que eu tentava dormir, não conseguia, porque até hoje eu gosto de dormir assim, ó, Brasil, assim, né? Assim. Mas eu não podia dormir nessa posição porque minhas costas doíam demais. Começava a sair água, salmoura, sabe? E apregava no lençol de manhã. Era a maior luta para tirar o lençol das minhas costas, porque apregava no sangue com a salmoura. Tinha vezes que tinha que molhar minhas costas para tirar o lençol apregado nas feridas, nos cortes. Ficou tudo cortado, Brasil, tudo cortado. Tudo. Então, assim, eu comecei a ficar uma menina muito triste. Muito triste. E ali a gente passou um tempo ali, eu consegui me recuperar. E aí então voltamos para a cidade de Rio Maria. Eles tinham uma casa na cidade de Rio Maria. No setor Vila Nova, em Rio Maria, no setor Vila Nova. Eu lembro como se fosse hoje. Setor Vila Nova. E a gente veio embora para a cidade de Rio Maria, setor Vila Nova. Era uma casa feita de tábua, tinha até um degrauzinho para descer. Debaixo dela dava pra gente entrar. Como eu era criança, eu entrava lá debaixo, cavava uns buracos, ficava lá dentro. Eu comecei a ficar meio depressiva, porque eu comecei a lembrar daquela mulher que me deu a sacolinha, daquele lá. Eu comecei a lembrar, bem longe da minha mente, eu ficava lembrando que parece que eu vivi um tempo para trás, parece que eu, sabe, bem longe eu lembrava da minha mãe verdadeira, dos meus irmãos. Mas aí o tempo foi passando e aconteceu outra cena de horror de novo. De novo. Ela continuou me batendo, me escravizando para lavar louça, e se eu não lavasse ela me batia. Mas aconteceu a segunda cena de horror, muito, muito mesmo. Essa Brasil também não foi bonita, foi muito triste. Eu lembro, a gente já morava na cidade de Rio Maria, no setor Vila Nova. Um dia ela saiu e ela me deixava sozinha. E ela me deixou sozinha nesse dia. Eu tava me sentindo sozinha, queria brincar, coisa de criança. Aí eu entrei pra dentro do chiqueiro pra brincar com uma porquinha. Ela tinha uma porquinha, eu entrei pra dentro do chiqueiro, a gente ficou brincando, eu e a porquinha. E quando eu ouvi que a Maggie tinha chegado, eu corri pra casa, porque o chiqueiro ficava mais distante, assim, o quintal era grande, o quintal era bem grande, eu fui pro chiqueiro, brinquei lá e escutei quando a Maggie chegou e vim embora pra dentro. Ela já chegou xingando, brigando, coisa dela, né? E sempre briga com o marido, eles, sabe, se estapeavam, era aquela bagunça, era uma vida bem triste. E aí, eu não sei o que aconteceu, Brasil. Eu não sei, eu não sou culpada, não fui eu. Até hoje eu fico imaginando como que aquilo aconteceu, porque não fui eu. E aí ela chegou e tal, e ela pegou a lavagem e foi dar para a porquinha dela. E eu acompanhei ela, porque eu estava feliz, porque ela tinha chegado e tal, né? Vamos tratar do porquinho e tal, bora. E eu fui. Só que quando a gente chegou lá, a porquinha tinha morrido. Mas não fui eu, Brasil, não foi.
Eu não fiz mal para aquele porquinho, não fui eu. E quando ela viu aquele porquinho morto, ela entrou em pânico, em pânico. Ela disse, você entrou aqui no chiqueiro. Eu disse, sim, mãe, eu entrei. Você matou meu porquinho. Era uma porquinha, né? Você matou minha porquinha, você matou. Eu disse, não, eu não fiz. Eu tentei expressar para ela que eu não tinha culpa, que não fui eu. Que não foi eu, mas ela ficou muito nervosa e ela estava descascando manga, né? Juntou um monte de manga para dar para a porquinha. Ela estava descascando manga e ela gritando, e eu disse, não foi eu. E ela, naquela hora, ela perdeu o equilíbrio assim, me deu 2 facadas em minha cabeça. 2 facadas, Brasil, que ela me deu. Até hoje, eu tenho cicatrizes aqui. Eu tenho 2 cicatrizes das 2 facadas que ela me deu na minha cabeça. Nessa época, eu estava aproximadamente com quase 6 anos. 6 anos. Ela me deu aquela facada, aquilo marcou muito o meu coração. E eu lembro que quando ela me deu os 2 golpes de faca, o sangue começou a escorrer aqui, ó. E eu lembro que eu fiz isso aqui, ó. Tava quente, descendo quente. E eu lembro que eu fui perdendo o equilíbrio do corpo e tudo foi rodando. E eu comecei a desmaiar. E ela, pá, me pega, jogou os baldes, os trem pra lá e me pega e correu. Eu lembro que ela me colocou pra sentar dentro de uma bacia grande, de pneu, bacia feita de pneu. Ela me colocou dentro da bacia e lá era puxando água na carretilha. Na carretilha. Eu lembro que ela puxava água na carretilha e jogava na minha cabeça com balde. Aí ela olhava o sangue salpitando. E ela puxava água na carretilha, puxando e tentava estacar o sangue, lavando. Eu lembro que ela mandou eu ficar em pé e eu olhei para baixo, a água estava vermelha como esse blazer meu. E eu comecei a me tremer, me assustar muito com aquilo. Aquilo marcou muito meu coração. Marcou muito. Foi as 2 cenas de horror que mais marcou meu coração. E eu só lembro, depois disso, que eu desmaiei e só lembro ela tentando me acordar. Eu fiquei 4 dias, fiquei 3 dias e 3 noites. No 4º dia, ela me acordando, colocando pasta de dente, né, nos meus olhos. Ela colocando pasta de dente nos meus olhos, para ver se eu espertava, se eu acordava, porque ela já tinha tentado de várias maneiras. Eu lembro raramente, mas eu lembro que ela tentava me acordar, colocar sopa na minha boca, e eu não conseguia. Eu não conseguia ficar em pé. O Nick estava viajando, porque eu não vi ele nesses dias. Eu não vi ele. E ela... Eu lembro que ela falava, acorda, levanta, e falava aqueles palavrão. Mas eu não conseguia ficar nem sentada. Eu já tinha esquecido dos meus pais, eu não lembrava. Eu lembro que no 4º dia ela colocou pasta, queimou demais as minhas vistas, Colocou pasta nos meus 2 olhos. Mas eu dei conta de levantar me tremendo todinha, eu dei conta de sentar. E aí ela me deu uma comida, eu tentei comer, não consegui, mas mais tarde eu consegui me alimentar. E eu consegui, com o tempo, com os dias que passaram, eu consegui me recuperar devagarzinho. Mas nunca mais eu fui a mesma. Mas eu não lembrava mais da minha família, vocês acreditam? O tempo tinha passado. O tempo estava apagando. Aquele sentimento estava apagando aquela lembrança da minha família verdadeira, da minha mãe, do meu pai.
Tava apagando. Desculpa, Brasil. Eu faço esse testemunho porque muita gente está pedindo, mas todas as vezes que eu falo meu testemunho é difícil demais não chorar. Porque eu fico imaginando como uma pessoa pode ser tão do mal. Como que a pessoa pode fazer isso com uma criança? Criança precisa de proteção, de amor, de carinho. Porque ele é uma criança. Uma criança é indefesa. Uma criança não tem força para se defender. A voz de uma criança não é válida, gente. Eu falei para ela que eu não tinha feito nada com a porquinha. E eu não tinha feito, Brasil. Foi uma coincidência aquele porquinho ter morrido, aquela porquinha ter... Ela ficou roxinha, não sei por que ela ficou roxa daquele jeito. Mas a minha palavra não foi válida. E eu lembro de uma cena que aconteceu depois disso. Depois disso, eu me tornei uma menina amarga. Muito amarga, sabe, Brasil? Eu fiquei amarga, eu não era mais aquela Luzia. Eu era amarga. Eu era caladinha. Ela mesma falava, sorri, o que foi? Só fica com essa cara aí, cara ruim, né? Aí falava aquele palavrão, que eu não vou falar aqui. Mas eu já não era mesmo. Aí, um dia eu fui pro colégio, pela primeira vez, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui pro colégio. E lá fiz amizade com um coleguinha. A primeira vez que eu fui no colégio, eu vi umas menininhas loiras no portão, uma turminha, sabe? Elas faziam aquela turminha no portão. Umas meninas bonitas, loira, sabe? Muito comunicativa, sabe? Ficava olhando para aquelas meninas. Queria muito amizade, mas eu era muito fechada pelo sofrimento que eu estava vivendo. E não parou por aí. Eu tô falando de sofrimento que marcou meu coração, mas continuou espancamento, continuou tapa na cara, continuou chute, continuou batendo eu pra lavar a louça, continuou o mesmo terror. Porém, o que mais me marcou foi essas duas cenas de horror. Aí chegou um coleguinha perto de mim e disse, ei, você chama Luzia? Eu falei, sim. Ei, Luzia, você sabia que você não é filha da Meg? Eu disse, o quê? Sim, você não é filha da Meg. Você é filha de uma mulher vendedora de pães na rua. E aquelas meninas loirinhas que tá no portão do colégio ali são suas irmãs. Brasil de Deus. Raiou a esperança no meu coração, Brasil. Quando aquele coleguinha disse que eu não era filha da Meg, eu disse o quê? Eu sou filha única. E o coleguinha disse, não, você não é filha da mulher a qual te adotou. Você é filha da vendedora de pães, que vende pão de manhã e canjica de tarde. Eu disse, o quê? Ele disse, sim. Você é filho daquela vendedora de pão, você nunca viu? Então lembrei, Brasil, lembrei de uma certa mulher que passava todo dia de manhã na porta da minha casa, gritando, olha o pão, olha o pão. Ela passava de manhã e de tarde ela passava com a tábua de canjica na cabeça. Eu disse, você tá falando da vendedora de pães? Ele disse, sim. Eu sou filha daquela mulher? Ele disse, sim. Brasil, Brasil, raiou uma esperança tão grande em meu coração, Brasil. Eu sabia que tudo ia mudar na minha vida. Então lembrei que aquela mulher vendedora de pães passava na porta da minha casa, deixava pães para mim, bem na cabeça da estaca, assim, que a nossa casa era feita de tábua, a cerca era feita de madeira, e ela deixava pães na cabeça da madeira ali, da estaca para mim. Ela olhava nos meus olhos. Eu lembro como se fosse hoje. Ela olhava nos meus olhos.
Eu olhava para ela todo dia de manhã. E eu acostumei tanto ver ela passar que muitas vezes eu acordava cedo para ver a mulher do pão passar. E ela olhava para mim e não falava uma palavra sequer. Mas hoje eu entendo, Brasil, hoje eu entendo que ela passava ali, deixava pão para mim, ficava me olhando, porque a minha mãe me desejava de volta. Minha mãe me desejava muito, muito. Hoje eu sei que aquele olhar era olhar de desejo, era olhar de que me queria, mas não podia fazer nada em relação a isso. Então lembrei da mulher. E eu sabia que ela ia passar a qualquer momento na porta da minha casa. E eu pensei comigo naquele dia, não vou perder a chance de me livrar da Meg. Eu preciso me livrar da Meg. Eu preciso me livrar dessa mulher que ela vai acabar me matando. Eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de morrer. Ela batia o terror. Ela era muito do mal, muito do mal. E aí, quando foi no domingo, a Meg falou assim para mim: "Ô, Luzia", me gritou, disse: "Sim, mãe, quando eu chegar, se você não tiver lavado toda aquela louça ali, eu vou te bater até você desmaiar." Ela falou. E a mulher do pão já havia passado. A vendedora de pães já havia passado. Lembro como se fosse agora. Quando foi mais ou menos 10 e pouco da manhã, lá vem voltando a vendedora de pães. Parece cena de novela. Mas não é cena de novela, porque novela é mentira. O que eu tô falando é totalmente verdade. Naquele dia eu não lavei a louça. Por quê? Porque o giral ficava de trás da casa. E se eu ficasse no giral lavando, a vendedora de pães ia passar e eu não ia ver. Então eu não lavei louça, fiquei lá em cima da cerca esperando a vendedora de pães passar. E quando ela passou o Brasil, eu segui ela sem que ela percebesse. Ela parou em algumas casas, conversou com algumas pessoas e eu parei na esquina e fiquei esperando ela continuar. Minha mãe não era muito observadora. Não, minha mãe era assim. Ela fazia o que ela era focada. Ela não era de ficar olhando para trás. Então ela seguiu em frente, nem olhou para trás e eu segui ela. Segui. Eu lembro como se fosse hoje. Cheguei numa casa feita de alvenaria, coberta de palha. Ela entrou lá. E ela demorou a sair. Então eu pensei, se ela demorou a sair, então ela mora aí. Eu vou bater na porta. Eu não sei o que dizer. Eu não sabia o que dizer. Mas aí eu falei pra ela. Falei o que estava dentro do meu coração naquele momento. Eu bati. Olha só quem saiu. Primeiro saiu minhas irmãs. As meninas que eu via no colégio. Aí uma das minhas irmãs disse: "Ô mãe, vem cá." Minha mãe saiu lá fora. Oh, meu Deus. Que encontro lindo, Brasil. Foi tão lindo. Eu amo a minha mãe. Minha mãe saiu lá fora. Minha mãe ficou paralisada, olhando para mim. E eu também fiquei paralisada. Eu fiquei olhando para ela. E ela, oi. Eu disse, oi. Eu não sabia o que dizer, Brasil. Eu não sabia o que dizer. Aí eu olhei para ela e eu disse: "Me falaram que a senhora é minha mãe? A senhora é ou não é minha mãe?" Ela lagrimou os olhos na hora. Minha mãe começou a chorar. E disse: "Sim, eu sou a sua mãe." Eu disse: "Então é verdade?" Ela disse: "Sim, filha, eu sou a sua mãe." Aí ela perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Eu disse: "Me aceite de volta. Me aceita, por favor." E ela disse: Mas cadê a Meg?" Eu disse: "Me aceite."
Fala pra mim que você vai me aceitar. Por favor, me aceite. Me aceita. Eu tava com tanto medo, Brasil. Eu tava com tanto medo dela dizer não. E eu ter que voltar pra Meg. Eu não tinha lavado a louça. Eu não tinha lavado a louça. Eu sabia que se eu voltasse pra Meg, ela ia me bater até eu desmaiar. Eu tava com medo dela me furar de faca. Ela me ameaçava. Ela me ameaçava, me enforcava e eu tinha medo. E eu olhei pra minha mãe e eu só queria saber, me aceita, por favor. Minha mãe me abraçou e disse sim, acalma, sim. Aí ela disse uma palavra que ficou gravada em meu coração, que até hoje eu lembro. Tem vezes que eu tô na minha casa, lavando louça, ou fazendo alguma coisa, eu lembro. Meus olhos lagrimam na hora, quando eu lembro dessa cena. Ela disse assim pra mim, ela olhou dentro dos meus olhos e disse, acalma, tá tudo bem. Tá, eu te aceito. Eu disse, tá bom, por favor, não me deixe embora com aquela mulher. Por favor, você é a minha mãe, você é a minha mãe, você é a minha mãe. Ela disse, sim. Eu disse, por favor, deixa eu ficar. Ela disse, foi tudo que eu esperei de Deus. Ela falou essa palavra que ficou gravada e ficou gravada, Brasil, no meu coração, na minha mente. Ficou gravada em minha mente. Naquele dia foi muito lindo. Ela disse pra mim, foi tudo o que eu esperei de Deus. Foi te ver novamente em minha casa, filhinha. E me abraçou. E eu queria que ela me chamasse pra dentro logo, antes que a Meg chega. Eu tinha medo da Meg ter direito de me levar. Aí naquele momento ela me apresentou a minhas irmãs. Ela disse, essa aqui é a sua irmã. Ela chama fulana. Essa aqui é a sua irmã, chama ciclana. E aí foi apresentando as minhas irmãs. Ela falou, você tem a mais irmãos. Vocês são 8. E aí os outros estão trabalhando. Aí com o tempo eu conheci meus outros irmãos, né? Mas naquela manhã foi uma manhã muito gloriosa. Foi uma manhã que eu arrisquei tudo. Eu arrisquei não lavar louça. Eu tava arriscando a minha vida ali, não lavando aquela louça, porque eu tava com medo da vendedora de pães passar e eu perder a chance de segui-la. E naquele encontro ali, naquela casa, feita de alvenaria, coberta de palha, houve uma cena gloriosa, uma cena que marcou muito o meu coração. As minhas irmãs ficou assim, sabe? Eu era tão isolada que eu não sabia o que era geladinho. Geladinho, sabe? Aquele geladinho, né? Eu não sei como que chama aqui nesse estado, mas lá no Pará a gente chama de geladinho. E eu não sabia o que era. Eu não tinha experimentado ainda. E a minha irmã veio com geladinho pra mim e me dando. Eu fiquei com medo, tava muito frio, sabe? E a minha mãe, tá tudo bem. Pode comer o geladinho, tá tudo bem. Pode chupar o geladinho. E colocou eu pra sentar. E quando foi mais tarde, aconteceu uma coisa que meu coração ficou muito desesperado. Nesse mesmo dia, ficou muito desesperado. Quando eu tava lá toda feliz, olhando para aquelas meninas loirinhas que eu via num colégio, e elas me olhando todo assim meio estranho. Parece que eu tava suja, fedendo, sabe? Tava estranho, é muito estranho. Foi muito estranho, mas emocionante. Brasil, foi emocionante ao mesmo tempo. Foi estranho, mas eu me senti segura, sabe? Eu me senti muito segura. Aí demorou algumas horas. O tempo foi passando. Quando bateu lá fora. Na frente da casa não tinha cerca, não tinha muro. Mas alguém bateu palma lá fora. Eu não fui porque eu tava assustada, eu tava com muito medo. Aí minha mãe saiu lá fora. Minha mãe, ela era uma mulher muito sistemática. Você não via minha mãe sorrir de um memes, não. Ela era sistemática, calada, muito honesta, crente até mandar parar. Minha mãe era muito boa crente, muito boa crente. Minha mãe era da Assembleia de Deus, do setor Vila Nova. E ela era constante na igreja, fiel a Deus.
respeitava o pastor. E minha mãe não gostava de briga. Minha mãe não era de briga. Podia xingar ela o tanto que fosse, podia ir na porta dela fazer o disquete que fosse. Ela não falava nada. Ela ficava caladinha só escutando. E aí bateram na porta. Minha mãe saiu lá fora. Quem era? A Meg, que foi me buscar. Ela disse, cadê Luzia? E minha mãe disse, Luzia está aqui comigo. Ela disse, vim buscar ela. Traga a Luzia para mim. Vim buscar a Luzia. E ela é minha filha. E quando eu escutei a voz da Meg, eu me assustei. Eu fiquei desesperada e eu grudei com a minha mãe verdadeira. Eu disse, por favor, senhora, não deixe ela me levar. Por favor, não deixe ela me levar. E minha mãe, eu lembro que a minha mãe levou o braço assim, ó, e me abraçou. E disse pra Meg, Luzia me escolheu. Ela me escolheu. Ela é minha filha. E daqui você não vai tirar ela. Eu acho bom você dar meia volta e ir embora. Porque ela é minha filha. E ela resolveu voltar para casa. E daqui ela não vai sair. Minha mãe falou sério. Com tom médio, porque ela não gritava. Ela era meiga no falar. Ela falou com autoridade, mas médio, sem gritar. Eu lembro que se fosse hoje, ai meu Deus, amei aquela atitude daquela mulher. E ela disse, e a Amélia começou a gritar, começou, né, querer fazer disquete, minha mãe ficou só olhando pra ela. Ela disse que eu acho que você compreendeu, senhora, falou pra Meg, você compreendeu, senhora. Ela me escolheu, e aqui ela vai ficar. Ela não sai daqui se ela não quiser. Aí ela olhou pra mim e disse, você quer ir, Luzia? Eu disse não, eu não quero mais você. Eu disse pra ela, pra Meg, eu não quero mais. Eu vou ficar com a minha família, com a minha mãe verdadeira. E a Meg olhou com tanto ódio pra mim naquele momento, sabe? E falou, eu vou chamar a polícia, não sei o que e tal. Mas não tinha como, porque eu era registrada no nome da minha mãe verdadeira. Então não tinha como ela alegar alguma coisa e tal. Naquela época, o Conselho Tutelar estava começando. Nas cidades grandes, cidade pequena como Rio Maria, não tinha muito. Tava começando assim, rumores de que ia ter Conselho Tutelar, entendeu? Tava começando naquela época. E naquele momento a Meg ficou com raiva, deu uma meia volta, foi embora, nunca mais eu vi a Meg, nunca mais eu vi o Nick, nunca mais. E meses se passaram, conheci meu verdadeiro pai, tá? Porque ele havia abandonado a minha mãe, ele havia ido embora, se separado da minha mãe, né? Aí meses se passaram, meu pai voltou. Meu pai voltou. Ah, Brasil. Meu Deus, Brasil. O dia que eu conheci meu pai, foi uma coisa muito linda. Minha mãe falava, tal dia seu pai vai chegar. Tal dia seu pai vai chegar. E meu pai já tinha procurado a minha mãe, disse que procurou o pastor, assim me contaram, né? Eu não vi. Disse que procurou o pastor da igreja. Naquela época, Brasil, uma mulher divorciada era uma mulher banida da igreja. Era uma mulher banida pela sociedade. Ser uma mulher divorciada era ser uma mulher imunda aos olhos dos religiosos, do povo da igreja. Eu acho que a minha mãe temia isso. Minha mãe temia muito isso, por isso que a minha mãe aceitou meu pai de volta, porque o meu pai dava muito trabalho para minha mãe, muito. E minha mãe aceitou meu pai de volta. Mas para mim tá tudo bem, eu era só uma criança, não entendia nada. Ai, a chegada do meu pai, eu lembro como se fosse hoje, quando ele entrou por a porta com um saco de pão, com um monte de leite no saquinho assim. Leite, pão. Eu lembro que ele entrou e disse, papai chegou. E ele olhou pra mim e disse, uai, Luzia? Luzia aqui? Aí eu, ele me conhece. Ele me conhece. Se ele é meu pai mesmo.
Ele lembra de mim. Eu fiquei tão feliz, sabe, Brasil, tão feliz. Ele me abraçou e disse: Luzia, voltou pra casa? O que que aconteceu? Minha mãe contou a história pra ele e eu toda empolgada e só ficava no colo dele porque eu me sentia segura. Eu tomei ele ali naquele dia, naquela manhã, como meu herói, sabe, como meu guardião, como meu herói. Naquele dia eu adotei aquele homem que entrou por aquela porta como meu herói, como meu guardião, como meu guardião. E aí, vocês vão saber no próximo vídeo o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu com aquele sentimento de meu herói ou meu guardião? Desculpa, Brasil. Desculpa. Desculpa por eu estar chorando muito. Desculpa. É porque é como se eu estivesse vivendo até o sentimento de novo. E eu só quero dizer que naquela manhã foi uma manhã gloriosa. Mas posso dizer que foi a última. Posso dizer que foi a última, Brasil.